Então, estamos aqui diante de um dos grandes profissionais do mercado brasileiro. O que mais acontece é que a gente vê uma família que muitas vezes não se estruturou, vender um dos bens mais importantes para a família, às vezes para metade do preço. Ah, você não tem hold? Ah, eu tenho. O planejamento sucessório empresarial, que é exatamente esse plano de sucessão de cotas, ele é essencial. É evitar uma despesa desnecessária. Se existe esse produto, para que eu vou doar para um terceiro, seja ele meu filho ou não, se um dia eu vou morrer de fato e eu não sei quem vai primeiro? Quem hoje tem em caixa disponível o valor necessário em recurso financeiro para indenizar o sócio que vier a falecer? Uma empresa de gestão de risco que faz uma análise completa, contábil, jurídica e financeira. Porque o seguro ele pode e é um elemento chave entre você ter uma velhice tranquila, proteção da saúde efetiva, de você conseguir manter a garantia e o sustento da sua família e também, muitas vezes até de um parceiro, de uma pessoa que sempre esteve ao seu lado. Se você não fez um planejamento sucessório, você vai ter. Mais um episódio do Me Segure Cast. Hoje o ambiente está um pouquinho diferente. Pois é, porque é especial. Estamos hoje em BH, Minas Gerais, e eu tenho um convidado especial. Mas antes de falar o nome dele, para você ficar atento, esse é o episódio de número 8. As coisas estão andando. O que era só um projeto virou realidade, e você que me segue, você que me acompanha, ou que não segue, está vendo esse vídeo hoje, vai lá no YouTube, Me Segure Cast, clica, curte, compartilha, leva informação e conteúdo para o seu amigo, papai, mamãe, filhinho, enfim, ajude a divulgar o nosso canal. Enfim, você já me conhece, eu sou o Rodrigo Pim, esse é o meu canal e me acompanhe nas minhas redes sociais. Meu convidado de hoje, eu vou deixar ele falar o nome dele, porque eu vou errar com certeza. Vocês vão entender o porquê. Mas, meu amigo, vamos lá, se apresente. Muito obrigado, Rodrigo Pim, é um prazer estar aqui. Eu sou o Freitrich Heidenreich. É um prazer, né, estar no Me Segure Cast. Para mim é uma grande honra poder participar desse, como você disse, um grande projeto que eu tenho certeza que agora veio para ficar e cada dia vai crescer ainda mais. Com certeza, eu que agradeço, né, a sua atenção, seu carinho aqui com o canal. Nós já nos conhecemos há um tempo e quando você falou suas especialidades dentro de um mercado onde a gente está aqui para desmistificá-lo perante a sociedade, não tinha como não ter você nesse canal, nesse episódio do Me Segure Cast. Então, olha, vocês ouviram ele falando o nome dele, hein? Freitrich. O sobrenome eu não vou nem me arriscar, porque eu não vou conseguir falar. Mas enfim, meu amigo Freitrich, você hoje representa a Semper Vita, né, gestão de risco e tal. E você não é só especialista em consultoria de risco, você também tem algumas funções. Você coleciona certificados, né? Contador, advogado e especialista em seguros. Qual é a ordem? Eu comecei minha carreira na advocacia, foi a minha primeira formação, depois evoluí para a área contábil, exatamente porque minha primeira formação foi na área tributária, minha primeira atividade foi exatamente orientando empresas a se organizarem do ponto de vista tributário, e depois nós identificamos essa oportunidade, né, de somar as soluções que existem na área de seguros para que a gente potencialize a proteção aos nossos clientes e também às empresas. Perfeito. E hoje você possui um conglomerado de empresas que elas se representam, né, dentro do mesmo núcleo, né, um hub de negócio, podemos dizer assim. E quais são essas empresas além da Semper Vita, então? Exatamente. Hoje nós temos um hub de negócios, né, estruturado exatamente para levar soluções de forma integrada aos nossos clientes. Nós temos a HSP Advocacia, que tem como foco o planejamento sucessório, a atuação em processos de inventário, também trabalhando o planejamento tributário e empresarial, somado à Agile Soluções Contábeis, a nossa empresa de contabilidade que assessora os nossos clientes nas demandas cotidianas, naquilo que tem necessidade, e a Semper Vita que vem para poder fechar esse planejamento sucessório que é tão importante hoje, utilizar os instrumentos de seguro como mecanismo eficaz para se planejar uma sucessão com o menor custo, com a melhor facilidade possível para que o patrimônio seja preservado. Perfeito. Agora, geralmente eu entrevisto profissionais da nossa área, né, de securitária, que fizeram uma transição de carreira. Ex-advogados, ex-bancários, enfim, ex de alguma coisa. E você optou por um outro caminho, né, optou por um caminho de agregar serviços, levando um pouco mais de técnica e conteúdo para o seu cliente final. Em que momento, né, mesmo com a contabilidade, com a advocacia, unindo contábil e jurídico, planejamento tributário, sucessório, tem tudo a ver uma coisa com a outra, faz todo sentido você ter unido essas duas vias, mas inclusive é uma questão que a gente vai debater um pouco aqui. A gente tem muitos escritórios jurídicos que tentam bater de frente um pouco a gente e eu vejo o contrário,
né? É um braço que a gente pode ter, né, para agregar valor, agregar serviço. Eu acho que essa união desses dois serviços, securitário e jurídico, ela é essencial, necessária, principalmente pensando no cliente final, o público que nos assiste. E em que momento você entendeu? Eu preciso também me especializar nessa área e ser um profissional de seguros. Legal. Essa história é um pouco engraçada também, Pim, que deriva um pouco da minha personalidade. Eu sou uma pessoa um pouco metódica, um pouco preocupada, e acaba que desde jovem assim, eu já tinha uma preocupação em ter uma proteção, em garantir ali um seguro para que eu pudesse também ter a minha carreira com mais tranquilidade, né? A minha primeira formação foi a jurídica, e entendendo que os profissionais da área jurídica muitas vezes dependem de si próprios, né, como profissionais liberais, ou vêm constituindo um escritório, ou atuam como associados, muitas vezes é interessante ter uma proteção para que tenha mais tranquilidade ao longo da carreira. Nosso trabalho é eminentemente intelectual, então Perfeito. quanto mais bem preparados estivermos, né, até do ponto de vista de tranquilidade pessoal, melhor a gente vai conseguir desenvolver na carreira. Então, eu sempre fui um pouco preocupado, dizendo, olha, dependo de mim, então eu preciso me preservar. Então isso vem, né, ao longo dos anos, essa preocupação com ter uma proteção própria, e isso casou com algumas demandas que nós tivemos, principalmente no último ano, em 2025, em que nós somos muito procurados no âmbito jurídico para que a gente estruturasse holdings, estruturas de proteção patrimonial e planejamentos sucessórios, pensando exatamente na reforma tributária, pensando exatamente numa perspectiva de uma tributação mais gravosa num momento futuro. Então o ano de 2025 foi um ano muito pujante nessa preparação, nessa organização patrimonial dos nossos clientes. E algo sempre ficava em aberto, que era aquela pergunta, ok, planejamento leva quanto tempo para ser feito? Um planejamento sucessório bem feito, ou um planejamento tributário, nunca é feito da noite para o dia. É necessário que a gente tenha um período de preparação e organização. E aí a dúvida que pairava era, e se algo acontecer com o detentor ou a detentora do patrimônio, né? O que pode ser feito? A sucessão vai acontecer, aquele planejamento ele vai ser eficaz? E o seguro é uma excelente resposta a esse problema. Então, pensando nisso, nós buscamos utilizar os instrumentos de seguro exatamente para casar esse planejamento e fechar essa estrutura, porque para isso nós não identificávamos uma resposta jurídica, precisávamos de uma resposta financeira. Perfeito. Ou seja, a liquidez, né? Exatamente. Porque a necessidade financeira não elimina dentro de um contrato de uma empresa, seja uma holding ou não. A necessidade financeira ela vai surgir em algum momento, é um fato, é uma realidade, né? A gente está falando aqui de seguros. Agora, você falou algo interessante aqui sobre a sua história, né? Você já tinha essa questão aí do ser metódico, um cara extremamente planejado, e já buscou, né, talvez pela consciência, ou alguém te apresentou o seguro pensando em proteção de renda enquanto você formava o seu patrimônio? A primeira dúvida que surgiu aqui nessa conversa é, como que você teve acesso ao seguro pensando em você antes de patrimônio? Legal. Foi no final da faculdade, tive acesso a um consultor, né, que me procurou. Nessa época eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais das soluções. Essa pessoa nos procurou, inclusive, na faculdade, com uma forma de planejamento, já pensando ali na carreira. Foi nos últimos períodos do curso. E dali que surgiu essa perspectiva, né, de começar a se preocupar, analisar isso de uma forma um pouco mais completa. Foi ali que eu conheci os seguros, né, e nos últimos 10 anos venho tentando me estruturar aqui para ter uma proteção maior também individual. Bacana, interessante. Ou seja, você recomenda então que seus parceiros, colegas aí de profissão, principalmente contadores, advogados, que não têm acesso ao ramo securitário, façam uma consultoria para entender o quanto o seguro pode ser importante primeiro para a vida deles, uma proteção de renda, que é a questão que você trouxe da falta do intelecto, caso aconteça alguma doença, um acidente, alguma questão nesse sentido. Com toda certeza, eu acho que é essencial, diria, não só recomendo, mas diria que é essencial. É uma condição assim, se você não tem, eu sugeriria que o quanto antes você buscasse, porque a gente sabe que as situações de saúde, elas são completamente inesperadas, o risco não pode ser previsto. Então o ideal é que você se proteja o quanto antes, porque afinal de contas, 100% da nossa atividade é intelectual. Sim. Então a gente precisa estar bem de saúde, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar disposto para o embate, que é uma profissão que exige uma presença muito forte, tanto no dia a dia do escritório, quanto ser combativo no contencioso, ou estar preparado com muita leitura, estudo no consultivo. Então é uma profissão que exige alta performance, não tem jeito. E para ter alta performance, primeira coisa é saúde. Com certeza. Idade e saúde, né?
E eu falo que a condição a gente arruma um jeito. Se você entendeu o propósito, se você sabe da importância disso, com certeza vai arrumar um jeito de fazer dar certo, né? Agora, vamos ao tema, né? A questão aqui do planejamento sucessório, uma blindagem patrimonial. Quais seriam hoje os elementos-chave que você leva para o seu cliente, quando você presta essa assessoria, olhando todas as esferas desse planejamento sucessório? O que você recomenda? E depois eu faço uma outra pergunta. Legal. Primeiro ponto, né, a gente busca identificar e compreender um pouco mais do patrimônio que o cliente tem, qual a natureza desse patrimônio, se eles são ativos reais, se são valores em liquidez, em investimentos, se eventualmente são empresas, né, e que dependem ali de uma movimentação, do empenho desse empresário ou não. Então a gente precisa, num primeiro momento, o primeiro pilar é compreensão da estrutura patrimonial que ele detém. A partir dessa estrutura, a gente vai começar a fazer a construção do planejamento a partir daquilo que está ali previamente construído. Ou seja, se ele tem uma concentração muito grande de imóveis, a gente com certeza precisa de liquidez. Sem dúvida. E aí o instrumento do seguro vem como uma ferramenta para que no momento em que ocorrer a sucessão, a família já tenha o capital disponível para poder arcar com o ITCD e receber esses bens. O hold hoje em dia virou remédio para dor de barriga. O que mais acontece, Pim, é a gente ver uma família que muitas vezes não se estruturou, tem aberta a sucessão, às vezes de uma forma abrupta, não prevista, não esperada, e muitas vezes tem que alienar, vender um dos bens mais importantes para a família, às vezes pela metade do preço, porque ele está envolvido num processo de inventário, ele está passando por um processo de reorganização, às vezes até regularização daquele imóvel, né, que em Minas a gente tem várias áreas em regularização. Isso diminui e deprecia muito o patrimônio que é sucedido aos herdeiros. Consequentemente, você tem uma perda patrimonial muito grande, fora o apego, que muitas vezes esses bens são aqueles que eram os mais próximos da família, a casa da família, a fazenda, aquilo que tinha um apreço até emocional. Então, esse planejamento utilizando seguros e os instrumentos, né, os ativos reais, é algo essencial. Para outros fins, né, a gente vai ter também os planejamentos que estão voltados aos ativos financeiros, existem também os planejamentos voltados às empresas, e o das empresas eu acho que a gente pode até deixar para um segundo momento, porque pensando em empresa a gente precisa de um planejamento específico, inclusive sucessório até entre sócios, não só entre família. Com certeza. Existe uma ferramenta aí para sócios que o mercado pouco conhece, e ela é inteligentíssima e financeiramente sai muito mais em conta esse planejamento de compra de cotas e alguma coisa nesse sentido. Voltando à origem da primeira resposta, Freitas, eu vou tentar não errar. Tá certinho, Pim, tá fica certinho, tranquilo. Então tá bom. A gente fala muito hoje sobre holding. Muito. Tá no hype. Né? Tá na moda, o pessoal gosta, virou clubismo. Ah, você não tem hold? Ah, eu tenho. Aí o cara quer, que é isso? Quero fazer uma hold também, senão eu não faço parte do meu clube. Né? Então é tipo jogar tênis, ou você joga ou você tá fora da galerinha ali. Nesse caso, essa holding é para todo mundo ou para quem é a holding? Legal, essa pergunta é muito legal. A gente recebe diversos questionamentos no escritório até sobre, é interessante para mim ter uma holding, não é interessante, e geralmente a pessoa já vem com o objetivo de ter a holding, independentemente se faz sentido ou não, né? Exatamente como você comentou, eu falo que holding hoje em dia virou remédio para dor de barriga. Qualquer coisa que acontece, você quer abrir uma holding porque ela é a solução para todos os problemas. E não é. Né? A holding ela comporta custos, ela comporta uma estrutura, um acompanhamento empresarial, e nem sempre a holding é a melhor solução. A gente tem instrumentos muito mais antigos, muito mais consolidados para se fazer uma sucessão patrimonial, a depender daquele primeiro pilar que eu comentei. Qual é a constituição do patrimônio daquela família? Eu não tenho nenhum imóvel, meu patrimônio está todo líquido, eu não tenho nenhum desafio, não tenho nenhum aspecto de contencioso, minha operação é super tranquila. A holding não necessariamente vai ser uma solução nesse caso. Então a gente precisa compreender muito qual é a estrutura patrimonial, os riscos envolvidos, para a gente verificar se a holding faz sentido. Em quais casos em geral faz? Quando se tem patrimônio imobiliário, porque você consegue estruturar já uma holding para que você possa se beneficiar do regime tributário mais favorável, para que você possa fazer a alocação, por exemplo, de bens imóveis.
E essa é uma ferramenta interessante que agora, com a reforma, vai se tornar ainda mais importante, pensando na inserção aí dos novos tributos, né, em sucessão dos antigos, que é o IBS e CBS. Então a gente tem essa transformação e a holding ela vai fazer sentido na medida em que o patrimônio ele tem uma expressão razoável, porque também ter um patrimônio que não é tão expressivo onera a família ao constituir uma holding, acaba sendo desnecessário. Então a gente acaba vendo isso infelizmente no mercado, a proposta de holdings, para famílias que às vezes não têm essa necessidade, encarecem, consomem o patrimônio e geram um efeito exatamente o contrário. Prejudicam financeiramente as famílias que querem se preparar para uma sucessão. Perfeito. E eu já ouvi, aí, de novo, a gente tem uma equipe hoje, Brasil afora, e eu também ajudo em algumas consultorias particulares, mas tendo um advogado que é consultor também em seguros, eu queria entender da sua parte como que você lida com esse tipo de situação. Quando o cliente chega para você e fala, não, mas eu já constituí a holding, já tenho toda a documentação dos imóveis no contrato social, aí você pega o contrato social, tem lá 20, 30 imóveis, uma holding de classe social de 15 mil, 20 mil reais. E aí você pede a matrícula dos imóveis, nenhuma matrícula está no nome da holding. E ele jura que isso está integralizado. Como que você resolve esse imbróglio com outro colega da profissão que jura de pé junto que isso por si só está resolvido porque no contrato da holding está lá os imóveis, agora é cota social, não é bem, e o que vale é o valor da cota, e a matrícula do imóvel não está no nome da holding. É uma loucura. Eu costumo dizer que, infelizmente, a gente se depara com situações como essa, né? Nós, no âmbito da advocacia, a gente tem um código de ética muito rígido no trato com o colega, no convívio com outro profissional da área. Mas a gente sempre tem que lembrar que mesmo essas posturas éticas de convívio entre colegas, elas obviamente estão subordinadas a ser feito um trabalho que é o trabalho correto, né? Então a gente muitas vezes tem que sim levantar esses pontos, sempre com muita cautela, de forma muito cordial, mas a gente precisa preservar também aquela pessoa que está sendo assistida, né, que está sendo orientada, porque afinal de contas isso sem dúvida vai gerar um prejuízo àquela família. Porque afinal de contas, se a gente não tem a transmissão, como você disse, nas matrículas, e essa integralização ela não foi efetivada, a gente não tem a transformação que é a alteração cartorial, para que efetivamente aqueles bens já estejam integralizados efetivamente, a gente precisa ter um capital social, né, dentro dessa holding que seja compatível com o patrimônio que ele detém, e isso infelizmente era até muito comum antes de 2026, Pim, porque o processo de avaliação das empresas para fins sucessórios estava muito calcado num contexto do patrimônio líquido, que simplificando para quem nos acompanha, era como se fosse um valor contábil da empresa. Então é um valor que era apurado a partir dos movimentos ali da empresa contábeis, ou seja, acabava que aquele valor ele era um pouco residual. O valor histórico, né? Que é um valor histórico, com base nos bens que foram integralizados, então muitas vezes ele acabava sendo um valor mais residual. Então, com essa nova perspectiva, uma avaliação nova das fiscalizações estaduais sobre a sucessão, vai passar a se entender o que compõe aquela empresa e buscar o que eu falo que não é o valor de mercado propriamente dito, mas é tentar se aproximar de uma realidade com base naqueles bens que integralizam a empresa, ou seja, o cenário mudou, a gente não tem uma perspectiva tão facilitada como já foi anos anteriores. Então, realmente as pessoas precisam começar a se organizar, observar esses processos de constituição de holding, de forma que eles sejam feitos da forma correta, principalmente à luz da nova legislação. Falando da nova legislação, ainda dentro das holdings e do planejamento sucessório, principalmente imobiliário, que a gente vive num país onde as pessoas gostam de comprar tijolo, né? É uma sociedade que cresceu muito, ouvindo compra casa, compra terra, não perde. E realmente ao longo da história, o mercado imobiliário tem uma tendência de ganho real. Né? O mercado financeiro está aí, graças a Deus o mercado brasileiro evoluiu muito, né, nos últimos anos. Eu venho do mercado financeiro, né, são 22 anos que eu atuo no mercado financeiro, em correlação ao mercado de seguros. Antes de vir de seguros, eu venho do mercado financeiro. Mas a gente acompanha o mercado imobiliário realmente a longo prazo, as oscilações do financeiro, quem não tem estômago para isso, o imobiliário é uma tendência. E vindo num país onde a cultura é comprar terras,
a gente vivia muitas diferenças, às vezes até de município, não só de estados. Às vezes dentro de uma cidade, dentro do mesmo estado, tinha concessões diferentes para a questão do inventário. E eu já peguei diversas situações totalmente atípicas, de uma situação onde o valor foi do que está lá no valor venal do imóvel, na prefeitura, e se faz o ITCMD sobre o valor venal, há situações de valor histórico, da data da compra do imóvel, e não da data real do óbito, né, do cliente, e situações das cotas de holdings constituídas no passado. Tudo isso era o se. Depende de qual juiz pegar, da vara, depende de como foi feita a interpretação, e isso gerava até vamos dizer assim, entre aspas, um problema para a gente que é do mercado de seguros, que tem o seguro sucessório, que é uma ferramenta brilhante, que a gente defende muito, já existe há mais de um século, vamos dizer assim, e a gente tinha essa dificuldade. Com a nova lei, ela ficou clara. Não é mais valor histórico, não é mais valor venal, não é mais valor de cota. É valor real, comercial, do faturamento, né, o valuation da empresa, e o valor comercial sendo analisado por um perito, inclusive patrimonial. Correto? Correto. A gente está caminhando exatamente para um cenário em que nós vamos ter um valor identificado para aquela empresa com base em alguns critérios fiscais. Nem sempre a gente vai chegar exatamente a um valor de mercado entre uma transação de partes equivalentes, que é o caso, por exemplo, do ITBI, que a gente fala muito, que é a operação ali da cessão de bens imóveis, né? Uhum. A compra e venda. Nesse caso do ITCD, a gente está falando que provavelmente, com os novos contextos de fiscalização, os novos regulamentos, a gente deve chegar a um contexto em que a gente vai ter espécie de um valuation fiscal, em que a gente vai ter um valor aproximado ao mercado. Jamais seria aquele contexto de antigamente histórico, que tinham valores bem mais simplificados, que se valiam do PL, do patrimônio líquido, e vai caminhar muito para uma ideia de valuation fiscal, que é construir algumas premissas para que a gente chegue a um valor mais equilibrado do patrimônio que será sucedido. Então, isso ainda vai estar, né, sendo estruturado ainda pela legislação, isso ainda não foi 100% concebido, mas eu acredito que ao longo dos próximos anos a gente vai ter os critérios até de forma mais clara para poder trabalhar e entender um pouco melhor como isso vai funcionar. Eu vejo as pessoas ainda com muita dúvida sobre a reforma tributária, Uhum. né? Tudo que mudou, principalmente nessa questão de sucessão. De fato, entrou em vigor a partir de 1º de janeiro desse ano, 2026. Mas ainda existem aí os casos que aconteceram esse ano, muitos estados ainda fazendo uso de argumentos antigos, não prevalecendo a lei que já está vigente. Qual o prazo que você acredita que isso vai entrar em vigor, falando assim, não, a partir de agora essa é a nova regra, a nova lei, não vamos olhar mais a jurisprudência dos casos antigos a 1 de janeiro de 26? Isso é muito interessante, você até comentou um pouco sobre as diferenças regionais. Perfeito. E isso cada vez tem se tornado menor por conta de um processo de padronização. Até então, inclusive, a nossa legislação sobre ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações, ele sempre ele se regia por uma legislação estadual. Perfeito. Que tinha uma autonomia muito maior do que a que nós temos hoje. Existia, sim, um regramento geral, a gente tem uma previsão constitucional, mas tinha-se uma liberdade muito maior estadual para que ele pudesse ser concebido. Agora, no ano de 2026, a gente teve o advento da Lei Complementar 227, que trouxe as disposições gerais sobre o ITCD, e a gente vai ter uma padronização maior a nível nacional, apesar de ser um tributo que ainda compete aos estados, mas a gente vai ter uma padronização maior. E a tendência é que essas distorções entre regiões cada vez se tornem menores. E com base nisso, a gente deve caminhar para que essas interpretações da fiscalização, esses processos de avaliação de como cobrar o ITCD, caminhem de uma maneira mais uniforme. Então, acredito eu que ao longo desse ano, à medida que os novos tributos ali sejam exigidos, né, tanto no contexto do IBS e CBS, que a gente está falando de tributação do consumo, Sim. quanto a evolução também das secretarias de fazenda estadual com a nova legislação possam caminhar para uma padronização, eu acho que a tendência, respondendo a sua pergunta, é que ao longo do ano a gente já tenha essa modificação e um novo perfil
para essas fiscalizações. Bacana. E um outro contexto dentro da mesma questão. Hoje o governo federal ele está criando uma lei, né, como você trouxe aqui, para que os estados estejam cada vez mais próximos. Cada estado cobrava o seu percentual, ou de acordo com o patrimônio, ou uma taxa fixa, certo? Isso é um ponto bem interessante. A gente sempre teve para o ITCD uma variação de alíquotas em que os estados poderiam escolher se eles adotariam uma taxa fixa ou uma taxa proporcional e progressiva. Exatamente. Com a nova legislação, é obrigatório que se adote a progressividade. Fato. Então essa é uma mudança super interessante que veio com essa legislação de 2026 e, consequentemente, os estados vão ter todos que se adaptar. Então a esperança é que esse ano, inclusive, saiam legislações estaduais adaptando a sua legislação interna a essa legislação, né, que partiu ali de um contexto complementar, né, que a gente fala que é uma legislação que foi tratada no âmbito do Congresso Nacional, e eles vão ter que fazer essa adequação. E certamente a gente deve ter um aumento da carga tributária pensando na sucessão por conta dessa progressividade. A exemplo aqui em Minas, nós temos uma alíquota fixa em 5%. Uhum. E naturalmente a gente vai ter que trabalhar uma alíquota progressiva. Uhum. As alíquotas progressivas estão autorizadas até 8%. Lá em São Paulo a gente tem alíquotas mais elevadas do que aqui. Em Minas provavelmente vai se adequar a esse modelo. Então a expectativa é que em Minas Gerais a gente já tenha essa alteração com essa progressividade de alíquotas e, consequentemente, um aumento da carga tributária. E, para além disso, a gente ainda tem, no âmbito do Senado Federal, a proposta para que esse limite entre alíquotas ainda seja revisitado. Então, é provável que a gente possa ter a autorização para que essas alíquotas sejam majoradas e depois os estados possam majorá-las também em cada um dos seus territórios. Como advogado, você deve acompanhar isso muito mais de perto do que a gente que está só no âmbito do seguro e vai acompanhando o mercado jurídico à parte. Você está dentro do corpo jurídico, acompanhando todo o cenário, Senado, enfim. Nesse caso, eu já ouvi também, né, o mercado falando aí nos bastidores que o Brasil quer nos próximos 10 anos chegar numa alíquota que vá até 18%. É isso que traz a lei? Não há legislação específica, porque a legislação ela traz a obrigação da progressividade, mas quem vai definir a alíquota aplicável é uma resolução do Senado Federal, como é hoje ainda. Mas o Senado continua ainda com essa prerrogativa de fixar essas alíquotas, e existe sim o interesse de majorar essas alíquotas, e eu acredito que seja perfeitamente possível que a gente alcance algo como 18% ou talvez até mais. Isso muito porque pretende-se atribuir ao ITCD um perfil muito próximo da ideia de imposto sobre grandes heranças. Nós temos na Constituição desde 88 um imposto que nunca foi instituído, que é o imposto sobre grandes fortunas. Sim. E o grande objetivo é que o Estado se financie através desses grandes capitais. E para isso, como o imposto sobre grandes fortunas não tem o apoio popular nem político necessário para que ele seja regulamentado e exigido, a tendência é trabalhar a ideia da herança, porque é muito mais fácil do que exigir a fortuna de alguém em vida, seria exigir esse patrimônio na transição. Perfeito. E por isso a ideia de transformar de alguma maneira o ITCD em um imposto que possa exigir mais por meio de alíquotas mais elevadas, e não só alíquotas, né? A gente também acabou de falar da majoração da base de cálculo, como é o caso da sucessão de empresas. Sim. Então, também é majorando um outro lado desse processo de cálculo do imposto, que é a base de cálculo. Então a gente vai ter uma majoração em 2 pilares, base e alíquota. E é uma tendência global, né? Sim. Porque o Brasil está tentando se adequar nessa questão de sucessão a uma arrecadação onde fomente mais o Estado e o governo de modo geral para trazer outros tipos de recursos para a sociedade, que deveria ser aplicado de forma adequada. A gente não está aqui para fazer grandes críticas políticas, mas se todos os impostos que nós pagamos já em vida, mas a arrecadação que vai aumentar também na transição em caso de morte, fosse aplicada de forma devida, o Brasil seria um país de primeiro mundo, né? Não, com certeza. Esse é um ponto muito interessante. O Brasil hoje está tentando se aproximar às regras da OCDE, que é a organização geral que trata desses aspectos relacionados à parte de tributação, ou seja, a gente tem tentado se aproximar daquilo que os outros países do mundo fazem. E a tributação sobre heranças, né, sobre a sucessão patrimonial nos outros países,
é de fato elevada, mas a tributação do consumo nesses outros países ela é bem minorada. Consequentemente, até por isso a gente vê a facilidade de aquisição de bens em outros países, e no Brasil muitas vezes a gente enfrenta o desafio de até acesso a determinados produtos em razão da tributação. Então, esse é o descompasso. A gente está caminhando para uma elevação da tributação do consumo, porque as nossas alíquotas tendem a ter um impacto real. Em alguns setores, talvez a gente tenha alguma economia, mas para a área de serviços, por exemplo, para a área de comércio, a expectativa é que a gente tenha uma equalização ou, eventualmente, alguma majoração. E do ponto de vista da sucessão, aqui também temos a grande pretensão dos estados de amplificar essa arrecadação, essa tributação, por meio do ITCD. Ou seja, a gente tem um descompasso, a gente está tendo um crescimento substancial da tributação nesses dois pilares. E isso faz com que a gente tenha uma erosão da nossa capacidade financeira. A gente perde poder de compra, né? Total. Para quem está nos ouvindo, acompanhando, cara, o papo tá incrível. Olha, quem pegou da metade, volta, vê do começo. Quem só vê um corte que passar aí na sua tela um dia, pega esse corte, vai pro canal e acompanha. Porque é um papo cabeça, sério, cheio de dicas, e você não pode perder essas informações. Você falou muito aqui a questão das empresas, né, da base. Explica um pouquinho como é que vai funcionar essa transformação também tributária para as empresas, sendo holding ou não, inclusive, como que vai funcionar essa nova alíquota e como vai funcionar a base de cálculo para as empresas. Para quem é leigo, está querendo ser um empresário ou está ali com a sua empresa em crescimento e fala, cara, o que eu vou ter que fazer daqui para frente? É melhor mandar tudo para o Paraguai ou eu regularizo tudo aqui mesmo? Isso é um grande desafio, né? Infelizmente hoje a gente tem uma carga tributária muito expressiva no Brasil, a gente tem visto fuga de capital, infelizmente para países estrangeiros como Paraguai, Uruguai, mas a gente tem um potencial muito grande no Brasil, a gente precisa fazer com que ele aconteça e existem planejamentos para que isso seja alcançado. É importante estar consciente da reforma, né, e a gente entra um pouco na reforma do consumo, com IBS, CBS, como isso se interconecta com o planejamento sucessório, como isso se conecta também com os tributos que já existem e vão continuar existindo, mas é essencial que as empresas se preparem para essa transformação, busquem consultar com seus advogados, com suas assessorias técnicas, para que eles possam se preparar para essa transformação. Nós já tivemos uma primeira onda, já ingressamos na reforma de fato esse ano, né, com o destaque ali do IBS e CBS, ainda não há um recolhimento efetivo, mas já tem um destaque desse imposto dentro das notas fiscais. E as empresas precisam começar a se preparar. Existe possibilidade de sobreviver no Brasil? Sim, com planejamento. Todo desafio traz consigo também oportunidades. Alguns setores vão ser inclusive incentivados, a área da indústria vai ter uma capacidade de dinamizar muito melhor os seus recolhimentos tributários, então é importante esse estudo, essa avaliação para que consiga chegar ali do outro lado da linha. A reforma tributária só começou, a gente vai até 2033, 2034 nesse processo de transição. Então esse período é essencial que as empresas busquem suas assessorias, se preparem e, do meu ponto de vista, avaliem a questão de liquidez. E aí entram uma série de soluções e, dentre elas, na minha opinião, uma das mais importantes é a liquidez para fins sucessórios, que muitas das vezes inviabiliza a continuidade de diversas empresas no Brasil. Por que o seguro você entende ele dentro das empresas? Porque o patrimônio difuso está claro. O patrimônio da pessoa física é óbvio, é nítido. Morreu, a família fica sem acesso, perde recurso, tem que entrar em briga judicial, se tiver filhos menores é outra briga, se tiver algum herdeiro ainda maioridade que não assina, né, de acordo com o que está sendo feita a divisão ou valoração do patrimônio, não realiza o inventário, colocar um bem à venda para poder ter liquidez é prejuízo, é moroso, então, ou seja, é tudo de ruim. Tem que ter um seguro sucessório na pessoa física e quem não tem ainda está perdendo tempo, dinheiro e está totalmente desplanejado. Ponto. A partir de um imóvel, mínimo que seja, tem que ter um planejamento sucessório da pessoa física. Aí tem o outro lado, que é a pessoa jurídica, que é onde nasce o conceito das holdings, que não são nossas concorrentes, pelo contrário, são situações que se convergem muito. E aí vem a história das perguntas dos clientes. Mas eu já fiz a minha sucessão
através da doação dentro da hold. Então eu não sou mais dono de nada, agora tudo que eu tenho já é dos meus filhos, então para que eu preciso de liquidez, sendo que já está feito, eu já paguei aquele que fez tudo certinho, não o que eu falei agora há pouco, que não tinha nada integralizado. Integralizou, fez a doação ou compra, né, fez ou por ITBI ou por ITCMD a transferência desse patrimônio para dentro da hold, e lá dentro ele ficou como um administrador, como se fosse um usufrutuário, e não é mais dono de nada. Nesses casos, como que entra o seguro? Como que você traz para esse cliente a luz do seguro? Legal. Nesse caso, Pinha, a gente precisa entender como que esse patrimônio, de novo, ele está estruturado para as possíveis soluções. Se esse patrimônio está centralizado dentro de uma única família, a gente tem que pensar ainda assim na proteção, não só daquele que detinha esse patrimônio e fez a cessão, mas também dessa família que assumiu essa responsabilidade de deter esse patrimônio e levá-lo adiante. Por quê? Porque para que a gente enfrente desafios de saúde, basta a gente estar presente e estar vivo. E aí qual que é o grande desafio? Por mais que todo o patrimônio tenha sido cedido, você está diante de desafios que você pode precisar de uma cobertura e uma proteção. Então, a gente sai um pouquinho do contexto de sucessão e volta para um contexto de proteção individual, proteção em relação àquela pessoa que, ainda que não tenha um patrimônio centralizado nela, ela precisa proteger a própria saúde. Essa é uma das premissas que, como você falou, não tem para onde correr. É essencial. Mas se a gente voltar também agora para a questão patrimonial, aqueles que recebem o patrimônio, eles precisam também fazer uma proteção do ponto de vista financeiro. Então, um pai e uma mãe que deixam uma empresa para os seus filhos, imaginando 2 filhos. Esses filhos recebem aquele patrimônio, estão com aquele recurso ali alocado e, infelizmente, todos estão sujeitos à morte. Se um desses filhos vier a faltar, vai acontecer a sucessão da mesma forma. Não precisa seguir a lei natural da vida que a gente espera que aconteça. Exatamente. Né? E aí nós temos um grande desafio, porque a sucessão desse filho, caso ele não tenha herdeiros, retorna aos pais. Então todo o planejamento que foi feito de cima para baixo, ele retorna. E aí você tem a incidência do ITCD de novo para os pais, para que depois ele ainda possa voltar ao filho que sobreviveu. Filho. Então, nesse caso, você acaba tendo eventualmente uma dupla incidência. Existem alguns instrumentos jurídicos para poder evitar algumas dessas situações, mas via de regra, seguindo o padrão normal das coisas, isso é um grande desafio. Outro desafio e cuidado que deve se ter é quando se estrutura uma holding em que o patrimônio passe à próxima geração e essa geração já tenha um cônjuge, já tenha constituído uma família, porque pode ser que aquele patrimônio, inclusive, ele com o falecimento de um filho, deixe de compor o acervo da família e passe a ser um instrumento, um bem, uma estrutura que acabe sendo cedida a outra parte da família que não tem conexão nenhuma com aquele que edificou o patrimônio. Perfeito. Então, é um desafio muito grande. Precisa ser analisado esses pontos e muitas das vezes casado com uma estrutura de seguro para que o patrimônio possa retornar. Como? Indenizando aquele, né, que teria o direito àquele recebimento por meio de um eventual capital segurado. Eu costumo falar muito nas consultorias que é evitar uma despesa desnecessária. Exato. Tá? Por quê? Como você bem colocou, se um filho vem a óbito antes do planejamento, né, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Eu fiz já a minha doação, seja com testamento na pessoa física, ou seja por doação patrimonial numa hold, tanto faz. E uma das minhas filhas vem a óbito, como você falou, eu vou ter que pagar esse tributo novamente, com cláusulas de reversibilidade, volta a mim. E eu não sou imortal. Se eu não tivesse feito essa doação, eu teria evitado esse imposto. Então, eu fazer uma doação em vida, eu corro um risco muito alto de ter pago um imposto que eu não precisava ter pago. Porque se minha filha não existe mais, eu nunca pagaria por esse imposto. Então isso é muito mais barato, é mais econômico, é mais inteligente ter uma compra de seguro sucessório, que não é um aluguel, é uma compra, o capital é seu, o recurso é seu, tem uma diluição de prazo, certo? Então, ao invés de eu pagar à vista o imposto, eu troco esse risco com a seguradora assume o risco de ter que liberar o recurso para o imposto para a família,
eu planejo isso num prazo determinado, que a consultoria vai dizer quanto tempo seria o ideal, e aquele recurso continua sendo meu. E um fato, um dia eu vou a óbito, ou seja, um seguro vitalício que vai garantir aquela minha necessidade. Se existe esse produto, para que eu vou doar para um terceiro, seja ele meu filho ou não, se um dia eu vou morrer de fato e eu não sei quem vai primeiro? Essa é a pergunta que eu sempre falo para os meus clientes. Aí vem um estalo na cabeça deles, falam, poxa, eu nunca pensei desse jeito. Eu falei, cara, por que você vai gastar dinheiro agora com o Estado se você nem sabe quem vai morrer primeiro? Exatamente. Esse é um ponto muito comum, que as pessoas muitas vezes não fazem um planejamento a longo prazo. É necessário refletir. Existem situações que são cabíveis à estruturação de uma holding para um planejamento, principalmente pensando na economia tributária, numa sucessão sendo feita com calma, sem pressa, sem assodamento, para que aquilo seja feito da forma mais rápida possível. Não, é ser feito com calma e tranquilidade da forma mais adequada possível. E aí eles são viáveis. Mas o instrumento seguro sempre tem que vir junto. Esse é o planejamento que, na minha opinião, ele é o mais completo. Porque aí você tem liquidez e a garantia da operação, e com um detalhe, a legislação nova, voltando à legislação, agora de 2026, ela traz um dispositivo muito interessante. Ela traz expressamente que o ITCD não incide sobre os planos de seguro. Ou seja, a gente tem uma segurança plena de que o que está aqui permanecerá. As previdências, né, que sempre são colocadas também como uma ferramenta de transmissão, inclusive existem julgados do Supremo Tribunal Federal, das instâncias superiores, da não incidência, mas agora a gente já tem visto notícias e informações de que a Receita Federal pretende voltar à tributação dos planos VGBL, né? E aí, consequentemente, a gente já não vai ter essa solução mais disponível, enquanto que o seguro foi reafirmado com um mecanismo hábil a, assim, transmitir o patrimônio sem compor o inventário e não estando sujeito ao ITCD. Muito bem. Tem uma outra situação que eu costumo ver dos profissionais, né, que é a questão da doação por testamento, que também existe um documento onde é feito o pagamento dos encargos no óbito. Ele faz o testamento, deixa tudo registrado, quem são os herdeiros legais e para quem ele quer deixar aquilo, só que não faz o pagamento na hora, ele faz metade. Tem alguns lugares, alguns estados que permitem o pagamento da metade do cálculo do imposto, deixando a outra metade no óbito. Isso na nova legislação é cabível ainda ou isso mudou também? Os contextos do testamento ainda permanecem iguais. A gente não teve alterações nesse perfil. O ponto interessante que a gente precisa sempre refletir sobre o testamento é que ele é o cumprimento de uma ordem de alguém que não está mais presente. E o testamento, ele permite uma distribuição desequilibrada de patrimônio entre os sucessores. Então, muitas das vezes, ele é utilizado para deixar para alguém que está fora da linha sucessória, fazer um planejamento que envolva a distribuição de uma proporção um pouco maior a um filho do que ao outro, às vezes por uma necessidade, uma escolha, algum fato da vida. Respeitando 50%, né? Respeitando não pode sempre... fazer igual o Zagallo. Exatamente. Respeitando sempre a legítima, né, que são 50% do patrimônio sempre preservados. Mas você conseguiria fazer uma distribuição dos outros 50% a livre juízo, e isso é um ponto interessante. Acaba sendo uma ferramenta também de distribuição de capital organizada, mas ela não colabora efetivamente para uma economia do ponto de vista sucessório ou uma garantia de liquidez, porque necessariamente ela vai passar, como você disse, pelo processo de recolhimento dos tributos incidentes. Perfeito. Existem diversos tipos de empresas, né, limitada, SA, enfim. Que tipo de empresa hoje você consegue colocar o seguro também com uma redução de carga tributária? Legal. Do ponto de vista do tipo societário, que a gente está dizendo empresas limitadas, sociedades anônimas, nesse caso, todos os tipos societários eles estão incluídos. Então a gente consegue atribuir essa proteção em qualquer tipo. O interessante para uma dedução do ponto de vista tributário está atrelado aos regimes tributários, que hoje são Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Perfeito. Para a dedução, e existe aí um benefício muito interessante, desde que a folha de colaboradores e também os sócios estejam com seguro contratado, você consegue fazer uma dedução
do valor correspondente a seguros. Existem as limitações previstas no regulamento do imposto de renda, mas você consegue fazer essa dedução, mas somente para as empresas do lucro real. Lucro real. Perfeito. Exatamente. Eu só queria confirmar para o pessoal que vai assistir aí. Ou seja, quem tem empresa de lucro real, tiver aquele seguro corporativo, e também para os sócios uma questão de seguro sucessório, que a empresa é responsável pelo pagamento, faz a contribuição de todos os sócios, ele consegue pegar esses dois seguros, um que é corporativo e o outro que é sucessório empresarial, e colocar nas deduções. Isso traz mais despesas no balanço, efetivamente diminui o lucro efetivo, e com menos lucro, menos imposto. Exatamente. Só que é um seguro que o dinheiro vai retornar para a própria empresa, ou seja, tem um benefício aí. Exatamente, um benefício muito interessante. Ele traz algumas limitações percentuais de qual limite que você pode alcançar, e é interessante a gente sempre compreender como esse seguro foi estruturado. Então, esse seguro ofertado aos colaboradores é o mesmo que foi ofertado aos sócios? O nível de amplitude de cobertura é o mesmo? Pode ser que tenham capitais diferentes. Provável. Super tranquilo. Inclusive, a própria legislação prevê ali que você tenha uma gradação. Pode ser em razão do salário, em razão da função, mas é interessante que você tenha uma proporcionalidade. As pessoas com a mesma função, obviamente, teriam a mesma posição, mas com funções diferentes ou níveis de importância, como são o seguro de pessoas-chave e outras estruturas, você tem essa liberdade para trabalhar. Mas é muito importante que essa empresa, esse empresário, consulte exatamente o seu consultor para que possa analisar, o seu especialista na área de seguros, juntamente com a sua contabilidade e o seu jurídico, para fazer um alinhamento daquilo que é esse planejamento para que esse benefício, que é a dedução, ele seja realmente efetivado e não glosado, ou seja, cancelado em alguns anos posteriores. Então isso é algo muito importante. Trouxemos dois temas aqui, a gente está quase finalizando, então vou tentar falar mais brevemente, que é a questão do seguro de compra de cotas, para a gente poder dar uma luz para quem vai nos ouvir, e o seguro de pessoas-chave. Como funciona, na prática, o seguro de compra de cota societária? Esse, para mim, é um dos seguros mais importantes, pensando em longevidade empresarial, pensando em evitar contencioso em matéria societária, porque a maior parte do contencioso que pelo menos eu experimentei na minha carreira, no meu escritório, em matéria empresarial, deriva de alguma ausência. Então, o falecimento de um pai em que os dois filhos herdam a empresa. Muitas vezes esses dois filhos entram em algum conflito. A ausência de uma parte da sociedade em que a família, alguém da família, teve que assumir uma posição nessa sociedade com o sócio sobrevivente, mas que não tem uma relação entre si. Ou, a partir da ausência de uma determinada parte, ingressam uma multiplicidade de pessoas dentro do contrato social, que também geram uma complexidade para poder fazer com que a máquina funcione, porque são muitas opiniões, muitos entendimentos diferentes, e isso tudo leva ao conflito. E o conflito leva ao contencioso, que faz com que essas empresas muitas vezes até se percam ao longo do tempo. Então, pensando nisso, o planejamento sucessório empresarial, que é exatamente esse plano de sucessão de cotas, ele é essencial, por uma segunda razão também. Quem hoje tem em caixa disponível o valor necessário em recurso financeiro para indenizar o sócio que vier a falecer? Raríssimo. Ninguém. Raríssimo. Muito difícil ter esse capital disponível, raríssimo. Aplicado ali, disponível. Esperando acontecer. Para o momento ideal. É muito difícil. Então, pensando nesses casos, eu digo o seguinte, que o sócio sobrevivente, pensando numa relação entre dois sócios, o sócio sobrevivente fica na seguinte situação: ou ele prejudica a própria família, ou ele prejudica a família do sócio que morreu. Não existe outra resposta. Ah, mas eu vou parcelar. Você está prejudicando a família do sócio que veio a falecer. Por quê? Porque ele vai receber parcelado. Ah, não, mas eu vou pagar então à vista. Como? Você vai vender parte de suas máquinas, equipamentos, você vai deixar de colocar o resultado que você tinha anteriormente. Vai trazer um novo sócio que vai comprar reduzir, essa parte. Você vai trazer um novo sócio para comprar e uma pessoa que você ainda não teve uma relação. Ou se eventualmente você tem essa relação com alguém, ela ainda não foi estressada, foi uma empresa que foi construída com uma outra pessoa. Então, na verdade, você entra num contexto em que você realmente coloca a sobrevivência do seu negócio em risco e coloca a família também do sócio que veio a falecer numa situação bem desvantajosa. Então, esse plano, eu diria que ele é essencial em qualquer empresa, em qualquer cenário, seja pequena empresa, média empresa, grande empresa,
porque ter a liquidez necessária para indenizar a ausência dos outros sócios é algo extremamente raro de se acontecer. E isso garante a continuidade da empresa com tranquilidade. São dois planejamentos que toda empresa deveria ter. Compra de cotas e a sucessão, né, que é o imposto da sucessão das cotas, mais o patrimônio, e a compra da cota em si, para você desvincular aquele problema da empresa e ter o recurso financeiro. Exatamente. Né? Antes de eu colocar a cereja do bolo dessa situação toda, queria entender que você explicasse um pouquinho também o seguro de pessoa-chave. Quem é essa pessoa-chave e por que é importante o seguro dela? Legal. O seguro de pessoa-chave também cumpre uma função essencial para a continuidade do negócio, né? Muitas vezes a gente tem uma empresa em que tem um engenheiro que tem o know-how, que tenha o conhecimento específico do desenvolvimento daquela empresa e que muitas vezes a empresa se torna dependente daquele profissional. Ele que construiu o produto, ele que desenvolveu toda a metodologia que está ali estruturada e, eventualmente, se esse profissional vir a faltar, a empresa se encerra, porque, afinal de contas, aquele conhecimento não foi transmitido, ou muitas vezes também não pode ser transmitido, né? É um conhecimento intelectual que foi desenvolvido por aquele profissional e que isso não pode ser planificado ou tem uma dificuldade grande de ser colocado aí de uma forma em POP, né, em um procedimento padrão. Então, pensando nisso, você faz uma proteção em nome desta pessoa, que seria a pessoa protegida, né, ou seguro de pessoa-chave, para que ela, na ausência dela, na verdade, a empresa possa ser indenizada. Consequentemente, você conseguiria ou trazer uma outra pessoa que possa, né, tentar executar aquele trabalho nas mesmas condições, e provavelmente essa pessoa no mercado ela tem um custo mais elevado, ou você precisa capacitar uma pessoa para conseguir alcançar aquilo que você tinha antes, ou mesmo até o encerramento das suas atividades, mas com a indenização correspondente, para que você também não fique vulnerável à ausência desse profissional. Você tem a margem de planejamento de se reconstruir, né? De um recomeço. Se não for encerrar a empresa, aquele recurso vai te dar margem para você, de um tempo de queda, ter esse recurso para sobrevivência, enquanto você capacita alguém para tomar esse lugar. Então é um seguro extremamente inteligente, e no Brasil eu vejo ele muito pouco falado. Assim, quase ninguém fala sobre isso, e tem muitas empresas que têm pessoa-chave, né, e são necessárias para o negócio estar acontecendo, né, a empresa faturar, ter lucro. Então fiquem atentos, converse com o Friedrich, né, a Semper Vita, uma empresa de gestão de risco que faz uma análise completa, contábil, jurídica e financeira. Então estamos aqui diante de um dos grandes profissionais do mercado brasileiro, e é importante, você principalmente que o conhece, recomendá-lo, e se conhece e não falou com ele ainda, está perdendo seu tempo. Perdendo tempo e dinheiro. Estamos caminhando literalmente para o final. Tá bom o bate-papo? Super bacana, gostei muito da oportunidade, viu, Pim? Bacana. Tem alguma informação, algo que, de repente, dentro do contexto, você percebeu que faltou alguma conclusão que você gostaria de esclarecer? Ou alguma informação adicional ao seu trabalho que você queria deixar visível, né? Claro, para quem está nos assistindo, o conteúdo do teu trabalho. Tem algo que você quer complementar esta conversa? Muito obrigado. Eu acho que é uma mensagem final. Eu acho que eu diria assim, a gente buscou esse processo para que a gente pudesse também levar aos nossos clientes, levar as pessoas a capacidade de se manterem, né? A gente, infelizmente, vivenciou histórias muito tristes na advocacia, na vida contábil, de identificar as empresas que se encerraram prematuramente, conflitos que foram gerados exatamente por ausência desse planejamento. E às vezes até mesmo planejamento individual, pessoas que não se preocuparam em ter uma proteção e que muitas vezes ficaram vulneráveis. Então a gente levou isso também como propósito, até mesmo na Semper Vita, de levar ao máximo de pessoas esse conhecimento, porque assim como eu lá no início, né, não tinha tido acesso a essa informação, né, isso não veio de uma origem familiar, eu não recebi essa informação de existe um seguro. Na verdade, por origem familiar, o conteúdo era até o oposto, né? O seguro, tem dúvidas. Muito por desinformação. E isso eu acho que é um papel essencial que a gente pretende desenvolver na Semper Vita, que é levar o máximo de informação às pessoas, porque o seguro ele pode e é, muitas vezes, o elemento chave entre você ter uma velhice tranquila, em você ter uma proteção da saúde efetiva, de você conseguir alcançar o sucesso empresarial, de você conseguir manter a garantia, o sustento da sua família e também, muitas vezes até de um parceiro, de uma pessoa que sempre esteve ao seu lado e que muitas vezes, por uma necessidade, por uma dificuldade em vida,
esse planejamento acaba não acontecendo. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, Pim, de levar isso às pessoas, e a gente tem levado isso como um propósito, né, como algo além somente de um planejamento empresarial, de uma estrutura financeira, mas muito como algo que transforma vidas. Então isso para a gente é algo muito importante e é deixar a mensagem para que todos pensem, reflitam sobre isso, porque realmente um instrumento seguro é algo que está disponível. O quanto mais cedo ele for buscado, melhor as condições que você tem de se preparar, de se organizar, e que, consequentemente, você soluciona diversas dificuldades, daquelas que muitas vezes, lá na frente, você não tem uma possível solução. Perfeito. Nós temos algumas dificuldades natural de qualquer profissão, que às vezes é ter acesso. Né? Eu conseguir falar com a pessoa que a gente sabe que precisa do nosso trabalho, e tem aquela dificuldade de conectar ela, para ela não enxergar apenas como uma venda, mas sim como uma assessoria de algo que ela precisa, mas não sabe ainda. Correto? Correto. Perfeito. Dentro do Me Segure Cast, e eu tenho dentro do Instagram, o Me Segure que eu vou falar, que é eu acho que você já viu Com certeza. fazendo, que são mensagens diretas para as nossas principais dores que nós falamos diretamente para o público. Sabe aquela mensagem que se você estivesse na mesa com uma pessoa em atendimento, ou tentando um atendimento, e não consegue porque a pessoa não permite, e se você tivesse coragem ou pudesse falar, você falaria, mas ali ao vivo nem sempre é possível. E para as câmeras é possível, porque você vai falar com o público geral, então aquela dor não é para aquela pessoa. Mas se alguém sentir que aquilo foi para ela, vai entrar em contato com você falando, você me pegou ali. Então é um momento do canal, chama Me Segure, que eu vou falar. Exatamente. Tá? Eu queria que você desse esse direcionamento. O que está engasgado no Freitrich, que é o Me Segure, que eu vou falar, que você vai falar direto com o público, falando, é isso. Eu acho essa parte muito interessante, né? Acho que é tudo aquilo que a gente quer dizer e muitas vezes é difícil de trazer esse conteúdo de uma forma um pouco mais sutil, né, para quem está conosco. Como a gente está falando muito aqui do contexto empresarial, eu acho que a mensagem mais objetiva que a gente pode ter é: se você não fez um planejamento sucessório, ou se você não fez um planejamento sucessório para participação societária em uma relação entre sócios, você vai quebrar. Porque se você não tem esse planejamento, se você não tem a liquidez no banco, olhe para sua conta bancária. Você tem o recurso suficiente para indenizar o seu sócio na ausência dele? Se o sócio vier a falecer, você vai quebrar. E não tem outra solução. Porque 90% das vezes tenta se parcelar, tenta se reequilibrar, vende um ativo da empresa e 90% das vezes as empresas não se reorganizam. Não sobrevivem. Porque nós vivemos um cenário de crise, um cenário em que demanda investimentos, demanda estrutura, trabalho, e pensando nisso, a gente tem que fazer a gestão de risco. Se você não faz isso de forma antecipada, você vai quebrar. Então a mensagem que eu deixaria é essa: se você não se organizar, não fizer um planejamento sucessório empresarial, pensando na ausência daquela pessoa que é o seu braço direito, que está com você ombro a ombro, construindo o seu planejamento, você vai quebrar. Perfeito, foi ótimo. Olha, eu quero agradecer o seu tempo, sua dedicação, o seu intelecto, né, a sua simpatia no canal. Espero que dê muito engajamento, você receba muitos contatos, muitos convites, principalmente entre as pessoas que você já conhece, se posicionando melhor através do canal. E que você tenha muita prosperidade, cara. Que Deus te abençoe. Você é uma pessoa que eu tive pouco tempo que eu te conheço, mas o suficiente para enxergar um ser humano incrível, um coração bondoso, um marido, um pai, um amigo, um cara incrível. E eu espero, literalmente, que a sua empresa seja muito próspera, que seus negócios voem de vento em polpa e que você seja mais um daqueles que nós formamos para o mercado para desmistificar e mudar a cultura da sociedade brasileira, que é tão cruel. A gente não tem isso na nossa escola, não tem isso na nossa fundamental, e as nossas crianças crescem virando adultos analfabetos financeiros. E aí nosso papel é mudar isso, mudar essa cultura. Então quero agradecer, mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Que isso, Pim, eu que agradeço pela oportunidade, desejo o mesmo a você, ao projeto, ao canal, tenho certeza que vai crescer muito, vai se desenvolver bastante, e eu só tenho a agradecer por estar aqui e a gente ter essa oportunidade de levar essas informações e a gente realmente fazer disso um propósito, né? De transformar vidas. Eu que agradeço. Imagina, esse é o caminho, o propósito. Nós temos propósito. Muita gente confunde venda por venda. O mundo corporativo,
E o mundo dos negócios é baseado em vendas. Nós estamos aqui num estúdio, né? E eu sou um estúdio itinerante. Eu viajo o Brasil entrevistando profissionais de alto escalão que têm muito conhecimento para levar até você. Um estúdio não é de graça. A minha necessidade de ter um estúdio requer um preço. E isso requer alguém do outro lado que é um empresário, que depende desse aluguel, desse espaço, para, atrás desse bastidor, sustentar uma família. Então tudo é venda. Concordam comigo? Enfim. Então quando a gente fala de prestação de serviço, quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de planejamento financeiro sustentável, de você atender o seu telefone, simplesmente atender o seu telefone, para se dar a oportunidade de conhecer profissionais como o Freitas, como o Rodrigo Pim, e desenhar um bom planejamento de proteção de renda para a tua vida, para a tua família, para a tua empresa, dos teus sócios, é para que você não olhe para a gente apenas, ele precisa me vender algo para ganhar dinheiro. Isso faz parte do mundo, do universo comercial, do mundo capitalista. Mas no fundo, os nossos serviços resolvem o teu problema. E é isso que eu quero que você entenda. E como mensagem final, sempre, ao encerrar mais um episódio, a minha mensagem do Me Segure. Que a paz do Senhor permaneça em seus corações e em seus lares, assim como está escrito em Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lembre-se, cuidar da nossa família e nos protegermos não é apenas uma responsabilidade nossa, mas também um ato de fé e amor. Deus nos deu sabedoria para sermos prudentes e vigilantes. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Até o próximo encontro, aqui no Me Segure. Fique na paz de Cristo e sempre seguros na mão do Pai. Amém. Fiquem com Deus.